Perguntas e respostas 27. Perguntas e respostas 27. Muito bem. A mediunidade de cura pode concorrer com a medicina? A mediunidade de cura pode concorrer com a medicina? Não. Os médiuns não podem curar o que quer e quando querem. Jesus dizia ao curar: perdoados foram os teus pecados. Isto equivale a uma suspensão da pena. Ou seja, os pecados estavam perdoados porque a pena havia chegado ao fim. Fala-se muito em méritos e recompensas, mas não se trata disso nas curas. A razão por que o médico falha em casos que o médium resolve e vice-versa não decorre de méritos deste ou daquele, mas das necessidades reais do paciente. A razão por que o médico falha em casos que o médium resolve e vice-versa não decorre de méritos deste ou daquele, mas das necessidades reais do paciente. Nem a mediunidade, nem a medicina podem curar aquilo que ainda não deva ser curado, pois a cura real está acontecendo através da purificação da alma pela dor. Nem a mediunidade, nem a medicina podem curar aquilo que ainda não deva ser curado, pois a cura real está acontecendo através da purificação da alma pela dor. Quando se diz que a purificação ocorre pela dor, é porque nós não vamos trabalhar pelas leis do amor. Nós temos que ser empurrados bastante forte pela dor. Quanto maior for a nossa dor, mais nós corremos para Deus. Primeiro brigamos, depois nós vamos falar: Deus, obrigado. Deus, eu preciso de ajuda. Deus fala assim: olha, você precisa modificar algumas fases, acontecimentos da sua vida. Isso requer agora sua dedicação, sua determinação, disciplina, seu devotamento, aquilo que deve ser o real caminho de todo ser humano, a bondade. Então a mediunidade de cura não pode concorrer com a medicina. Não pode. Então, às vezes, na cirurgia espiritual, pode ocorrer uma cura, como na medicina normal, a medicina terrestre, pode ocorrer a cura. Mas isso não quer dizer que na espiritual ocorreu a cura porque ela é melhor que a medicina terrestre. Não tem nada a ver, não. E não há mérito nenhum nessa cura, não. Simplesmente nosso karma, nosso pagamento de dívidas, respeito sobre aquilo que nós fomos curados com a bênção divina, foi porque chegou ao fim. Era o último toquinho que precisava para acabar com aquilo. Então, tanto a medicina terrestre ou espiritual poderia fazer isso. Jesus curou, Jesus fez atos maravilhosos que foram chamados de milagrosos, mas milagrosos não tem nada não, são normais e naturais. Por que ele não curou todo mundo? Porque não podia, ele não podia contrariar as leis de Deus. Então, quando havia permissão para curar, para aliviar, consolar alguém, ele fazia. Cura quando podia. Quando podia, ele podia, certo? Pela capacidade dele. Mas não podia porque nós estávamos doentes ainda na metade. Então nós poderíamos receber uma ajuda de melhoras, uma ajuda de conforto para continuarmos no caminho do bem. E nós iremos ter cada vez menos dor se nós continuássemos, até ter a doença e não ter dor como muitas pessoas têm. Então, é isso que nós precisamos entender. Então, não sejam fanáticos, não esperem as curas espirituais, se a cura espiritual está relacionada com a minha modificação de valores desonestos, irreais, para valores reais, valores divinos. Aí está a nossa cura. Infelizmente, nós não vamos pelas leis do amor atrás dessa cura. Só isso que acontece. Então, quando ele diz que a dor impulsiona, realmente, ela põe a gente numa
numa ladeira e nós vamos descendo. Até que fala, não, eu quero mudar, eu quero fazer. Então aí breca-se essa descida e nós vamos lá então começar a nossa recaminhada de valores espirituais. Então, medicina não deve ter concorrência da mediunidade de cura. A mediunidade de cura vai ter um efeito aliviador ou curante quando tiver no fim do karma da pessoa. E não é milagre, não é mérito, não é coisa nenhuma. Porque ter mérito de ser bom, qual a realidade disso? Nós nascemos e fomos criados para sermos ótimos, maravilhosos, perfeitos e puros. Então, não fique contando vantagem porque, nossa, eu fiz uma cirurgia, eu fiz isso, não só espiritual, eu fiz e estou curado. Então, tome cuidado. As curas acontecem quando elas podem acontecer, quando está no fim do nosso pagamento de dívidas, relativo a essa cirurgia espiritual ou da medicina terrestre que fizemos, tá bom? É necessário exigir a manifestação dos mentores espirituais para se iniciar ou terminar trabalhos, cultos. É necessário exigir a manifestação dos mentores espirituais para se iniciar e terminar os trabalhos, os cultos? Não. Exigir a manifestação do mentor é inverter a ordem do trabalho. Quem somos nós para exigir alguma coisa dos mentores? Quando o trabalho está realmente dirigido, são os mentores que, espontaneamente, quando convém, se apressam em dar instruções iniciais, objetivando maior aproveitamento da experiência mediúnica. Ou seja, havia muitos costumes em centros espíritas da antiguidade, não havia estudo, não havia livro, não havia como. Então cada um fazia, teoricamente, com responsabilidade, aqueles honestos, a moda da casa. Então sentiam a inspiração, a vontade, achavam que fazer tal gesto seria ideal. E assim foi feito. Quando chegou a literatura realmente de estudo, da mediunidade, enfim, as pessoas tiveram dificuldades, porque elas falam assim que nós que começamos nessa época de literatura já, né, de ensinamentos, não pôr a mão onde que não deve, saber o que você vai fazer, enfim, ter uma noção de experiência mesmo teórica e prática. E aí os erros e acertos faz na prática, certo? Aparece. Então, tem pessoas que têm chamados venerandas, tem pessoas que têm o médium de cabeceira de mesa. Então, ele faz o encerramento, faz a abertura através deste. Normalmente, a chamada veneranda, né, que seria a mentora da entidade, da associação, ela faz a abertura, faz o encerramento, decide as coisas, coloca. Não existe. Isso não está correto. Está errado. Quem deve coordenar, dirigir, orientar a parte terrestre, a parte do culto terrestre, somos nós, os dirigentes, os responsáveis por aquele trabalho. A parte espiritual depende do mundo espiritual, dos mentores espirituais que vão trabalhar e organizar lá. Eles vão cedo ainda na igreja, organizam todo o ambiente, harmonizando-o, limpando de impurezas e deixando ele totalmente preparado, iluminado, maravilhoso para o trabalho. Quem pode estragar isso somos nós. Então, como deve se fazer um culto mediúnico, por exemplo, ou qualquer evento? É o seguinte, primeira coisa, faça-se uma abertura normal, não existe uma regra fixa, né? Então, a abertura normal seria, resumida, pedimos a ajuda dos amigos espirituais, de Deus, de Jesus, para que tudo corra normalmente e que nós possamos receber a cura, que nós podemos ajudar, no caso mediúnico, os espíritos que estão precisando ser encaminhados
a tratamentos, a hospitais, colônias, etc. E nós, encarnados, queremos receber as orientações. Então, alonguei um pouco, mas quanto mais curta for, melhor. Tendo auxílio, vamos lá. Se de repente, primeiramente pode ocorrer a manifestação do mentor, de um mentor espiritual, pode ser feito, não há problema nenhum, isso no culto mediúnico, pode ser feito, mas não é normal, não é natural que isso ocorra direto, não. Aí está havendo um erro, alguém está sendo elevado a ser alguém em posição que não deve. E o médium normalmente é muito orgulhoso, não esqueçamos disso, é difícil lidar com médiums. Médiums se acham os poderosos do mundo, os verdadeiros representantes de Deus, os auxiliares dos desencarnados. Tem médiums bons, realmente, mas esse bom, ele tem muita bondade, ele tem muita humildade. E, acima de tudo, se nós discordarmos dele em alguma coisa, uma pessoa comum que estaria assistindo discordar de alguma coisa, se ele puder explicar, tiver condições de explicar para a pessoa e a pessoa entender, ele explica. Se não tiver, simplesmente ele falou, tá bom, me desculpa. Mas ele não está errado. Por que pedir desculpa? Porque a pessoa tem que entender que ele está fazendo um trabalho e ela está visitando, ela está xeretando apenas, ela não está estudando, ela não está compreendendo, ela não está dando a posição ideal para entender o trabalho. Então, por isso que normalmente os trabalhos mediúnicos, eles têm que ser privativos, para que não há pessoas interessadas apenas em ver e depois sair comentando, uma vez que ela viu ocorreu alguma coisa, não errada, mas um médium falhou pelo seu orgulho, ela vai dizer que, nossa, eu fui naquela associação lá, trabalho mediúnico dele é horrível, etc. Doutrinador é isso, o médium é aquilo, etc. Então nós precisamos ter noção que quando vamos a um culto mediúnico, nós temos que entender o que ocorre ali, o que se faz, por que se faz. E sigilo é importante, porque as informações recebidas de espíritos encarnados ou desencarnados têm que ser mantidas em sigilo pelo grupo, tá? Isso é caridade. Porque os incompetentes e acomodados continuam a não cooperar para o progresso. Porque os incompetentes e acomodados continuam a não cooperar para o progresso. Simplesmente porque é ruim, cansativo pensar, mudar as coisas, quebrar a rotina, alterar leis e costumes. Existem 3 tipos de pessoas: as que dormem profundamente, as que estão acordando e as que já estão acordadas. Existem 3 tipos de pessoas: as que dormem profundamente, as que estão acordando e as que estão já acordadas. Quem já está acordado tem a missão de fazer muito barulho para despertar os que estão dormindo e impedir que os sonolentos voltem a dormir. Só as pessoas conscientes e despertas criarão um planeta digno de viver, utilizando-se de estratégias, visão e determinação. Então, realmente, os incompetentes e acomodados, eles acham ruim e acham cansativo fazer as coisas, quebrar a rotina, mudar costumes, alterar leis. É muito difícil fazer isso. Então, é melhor deixar como está. São aquelas fases que aparecem novidades, as pessoas falam assim, não, deixa como está, antigamente era assim, era melhor, por que mudar, por que mudar? Nós já falamos isso, talvez ainda vamos falar, e as pessoas pensam que o que vem para mudar atrapalha. Tudo que atrapalha é o ser humano, não seja você um deles. É isso que nós precisamos entender. Nós é que aplicamos as coisas corretamente ou desviamos o uso delas. E acordar essas pessoas que dormem profundamente. Tem pessoas que parecem que não quer acordar, que não quer enxergar,
que estão com 10 anos e 10 anos do mesmo jeito, 50 do mesmo jeito. Vamos acordar essas pessoas. Vamos fazer elas acreditarem que tem tempo ainda de conquistar, de realizar, de ajudar, de servir e progredir espiritualmente. As que estão sonolentas, quando diz fazer muito barulho, é convidar ela para trabalhar, convidar ela para sair, convidar ela para fazer atividades que ela não vá voltar a dormir. E nessas atividades vão incluir a caridade, despertar nela essa necessidade que ela tem como espírito. E os que estão acordados, parem de ter preguiça, parem de achar situações, eu acho que hoje não vai dar, eu acho que vai chover, eu acho que vai fazer sol, eu queria viajar, mas de ônibus é muito longe, de avião eu tenho medo, de carro eu não confio no motorista e não gosto de dirigir. Então, como é que fica? Não fica, você tem que ir, então vai a pé. Consegue ir a pé? 5 dias de viagem a pé, conhece? Gente que faz. E, aproveitando só esse gancho que deu, não faça promessas sacrificantes. O sacrifício mais agradável a Deus, quando está no Evangelho, é aplicar as leis do amor. Amar a Deus, amar as pessoas, amar a si. E se proteger. Não vá se destruir com promessas destruidoras para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito. Porque nessa gratidão, depois vai haver a cobrança da dor por não respeitar aquilo que Deus deu de presente para nós, que é a reencarnação, ou seja, um corpo físico para dar chance de nós nos iluminarmos. Pensem nisso antes de fazer suas promessas aí e, nossa, eu recebi uma graça, um milagre. Milagre não existe. Se aconteceu, a salvação, a cura, enfim, é porque havia possibilidade divina de acontecer. Então não vai se sacrificar por isso. Prove a Deus que você é grato a Ele, sendo uma pessoa caridosa, bondosa, humana, leal, sincera. Não na perfeição, mas o que vai acontecer? Vai mudar muitos comportamentos, sentimentos e pensamentos. E, além de tudo isso, a evolução do nosso espírito. Certo? O que são as riquezas? O que são as riquezas? As riquezas são como as flores. Não podem ser guardadas em cofres. São também como o amor, que para florescer precisa ser cultivado nos corações de outras pessoas. As riquezas são como as flores que precisam ser semeadas para florescer. Quanto mais você semeia, mais enriquece. É necessário correr riscos para tornar-se um rico de verdade. É necessário correr riscos para tornar-se rico de verdade. Dinheiro, beleza, poder, quando são guardados em cofres, transformam-se em decadência. Dinheiro, beleza, poder, quando guardados em cofres, transformam-se em decadência. Lógico. Tudo que não é utilizado de forma correta, de que Deus deu para nós para algum motivo, nós temos beleza, nós temos dinheiro, nós temos poder, porque Ele confia em nós que nós vamos saber utilizar esses elementos para chegar na missão, no ponto que Ele pediu para nós e nós aceitamos. Então, nós às vezes não sabemos usar e entramos em decadência assim. Caímos moralmente e vamos ter muitas dificuldades nas vidas que virão, ou na mesma vida ainda. Haverá tempo de se pagar muitas coisas aqui. E lembrando sempre, esse pagamento vai ser sempre, Ele vai nos chamar pela dor para que nós apliquemos as leis do amor. Então, as riquezas não podem, como as flores, serem guardadas em cofres, não. Essas riquezas, seja ela qual for, riqueza de conhecimento, riqueza de dinheiro, de poder, riqueza de bondade, fraternidade, se não for posta em prática, o que vai acontecer? Nós vamos parar, nós vamos pedimos uma fortuna e nada fizemos dela.
nós vamos ser responsáveis por isso. Porque tem muita gente que fala assim, eu não fiz nada, não fiz maldade, etc, etc. Só que não fez a bondade de trazer a sua alma que pediu para estar aqui junto conosco. Então vamos tomar cuidado disso. Às vezes é melhor fazer errado e consertar do que não tentar fazer. Pense nisso, tem a ferramenta para fazer, mas ela está no cofre. Não faça isso com você e ninguém de nós deve fazer conosco. E tudo na vida para florescer, para desabrochar com carinho, com perfume, com qualidade, tem que ser semeada com amor, com fé, com crença que realmente ali vai surgir o remédio, vai surgir a luz, vai surgir tudo que possa ajudar o ser humano, inclusive nós. Nós somos os semeadores e temos que ser iluminados também e perfumados também por essa semeadura. Então, vamos fazer uma colheita de luz, de paz, de amor. Vamos diminuir o sofrimento, a dor. E, acima de tudo, nós somos ricos. Nós temos Deus, temos Jesus, temos a espiritualidade. Temos toda essa luz maravilhosa espiritual que nos clareia o caminho das trevas, que nos acalma quando estamos nervosos, irritados, descontrolados. Essas são as riquezas que nós possuímos. Nós nunca estaremos sozinhos, com certeza. E nós precisamos estar atentos a isso, sim, tá? Quando resolvemos nossos problemas, só resolvemos nossos problemas quando somos maiores que eles. Se os problemas estão aumentando, temos que ser maiores ainda para os vencer. Então, as dificuldades, elas são necessidades para o nosso espírito. E elas têm que ocorrer para nós progredirmos. Infelizmente, tem que aparecer bastante obstáculo. Ou para nós desistirmos, nos destruirmos ou avançar. Seguir, lutar, suar, ganhar pontos perante Deus, criar um local onde as pessoas possam sentir que tem energia de construção, de renovação, de tudo. Então os problemas que nós temos são, como Jesus disse, as montanhas. Com a nossa fé, com a nossa vontade, nós podemos remover essas montanhas. Remover não é empurrar. Remover é resolver. Essas montanhas de impedimentos, dificuldades que foram criadas por nós, tem que ser resolvida por nós. E nós vamos ser capazes de resolver, sim. Então, só resolvemos nossos problemas quando somos maiores que eles. Se os problemas estão aumentando, temos que ser maiores ainda para os vencer. Para ser maiores, nós temos que ganhar experiência, prática, ter acertado, ter errado, saber o que é certo, saber o que é errado nas experiências e, acima de tudo, ter uma fé realmente, uma vontade de ser um vencedor. Aí, os problemas vão ser comuns, não vão ser tão doloridos, tão massacrantes em nós. Por isso é que sempre recomendamos o recolhimento, o lazer saudável, enfim, todas as atividades que possam trazer a nós essa paz que nós precisamos. E fiquem em paz. Até a próxima.